Com 90% de seu território coberto por deserto, o Egito enfrenta um desafio monumental. Como alimentar uma população que cresce rapidamente, com terras aráveis cada vez menores e um suprimento de água cada vez mais frágil? O rio Nilo, essencial para o país, enfrenta grande pressão, pois milhões dependem dele para a agricultura, água potável e o dia a dia. Com a demanda por alimentos aumentando e as terras agrícolas diminuindo, a pressão sobre o sistema agrícola do Egito nunca foi tão alta. Em resposta, o país lançou uma solução ousada e sem precedentes, um colossal megaprojeto de 25 bilhões de dólares com o objetivo de recuperar vastas extensões de deserto, transformando-as em terras agrícolas férteis. Mas será que um plano tão ambicioso pode ter sucesso diante da escassez de água, da degradação do solo e das mudanças climáticas? Hoje, vamos analisar o projeto Novo Delta do Nilo, de dólares americanos, 25 bilhões no Egito, destacando sua escala, desafios e possíveis benefícios. Não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se e curtir este vídeo, pois essa é a melhor forma de apoiar este canal. A população do Egito aumentou mais de 30% nas últimas 2 décadas, colocando uma pressão imensa sobre seus já sobrecarregados recursos agrícolas e hídricos. Com mais de 100 milhões de pessoas dependendo fortemente da agricultura e da água do Nilo, o Egito se tornou um dos países com maior escassez de água do mundo. À medida que a população do país continua a crescer, a necessidade de terras agrícolas se torna ainda mais urgente. O atual delta do Nilo, que vem sendo cultivado há milhares de anos, enfrenta vários desafios, incluindo a degradação do solo, a extração excessiva de água e a expansão urbana. A atual terra agrícola, que está limitada a apenas cerca de 3,5% da área total do país, não é suficiente para atender a demanda por alimentos, especialmente por culturas básicas como trigo, milho e vegetais. Além da escassez de terras, o Egito enfrenta o problema crescente da escassez de água. O rio Nilo está cada vez mais ameaçado devido às mudanças climáticas, projetos de água a montante como a grande barragem do Renascimento Etíope e a crescente demanda da agricultura e da indústria. A dependência do país da água do Nilo para irrigação e consumo atingiu níveis críticos e, sem soluções inovadoras, o Egito pode enfrentar uma grave crise hídrica nas próximas décadas. Diante desse cenário, o novo projeto do Delta do Nilo surge como uma solução transformadora para enfrentar tanto a escassez de terras quanto a falta de água. Abrangendo aproximadamente 9.240 km² no deserto noroeste, o novo projeto do Delta do Nilo busca recuperar terras secas para uso agrícola, expandindo assim a área cultivável do Egito e reduzindo a dependência de importações de alimentos. 3 componentes principais são centrais para esse plano ambicioso: a construção de um rio artificial de 114 quilômetros, recuperação de terras e criação da maior estação de tratamento de águas residuais do mundo. O novo rio artificial é a pedra angular do projeto Delta do Nilo, criado para complementar o abastecimento de água do Nilo. Esse canal artificial levará água do Nilo às novas terras agrícolas, garantindo irrigação constante e confiável. A água para o rio artificial será captada do rio Nilo, especificamente por meio de uma série de estruturas de captação e estações de bombeamento localizadas próximas ao curso do rio. Esses sistemas captarão água do Nilo, que então fluirá pelo rio artificial, fornecendo um suprimento controlado e dedicado para as zonas agrícolas. Ao aliviar a pressão sobre o sistema tradicional de irrigação do Nilo, o rio artificial tem como objetivo apoiar o cultivo de culturas básicas, aumentando assim a segurança alimentar e promovendo práticas agrícolas sustentáveis. A recuperação de terras é parte essencial do novo projeto do Delta do Nilo. A iniciativa planeja transformar uma vasta área de deserto em terras agrícolas produtivas. Espera-se que essa expansão de terras aráveis aumente significativamente a produção agrícola do Egito, reduza a dependência de importações de alimentos e crie novas oportunidades econômicas nas áreas rurais.
A terra recuperada também apoiará a criação de gado e agroindústrias, contribuindo para a diversificação e modernização do setor agrícola do Egito. A nova estação de tratamento de efluentes do Delta, em El Daba, é essencial para o sucesso do projeto. Finalizada em 2023, essa instalação é considerada a maior estação de tratamento de águas residuais do mundo, capaz de processar 7,5 milhões de metros cúbicos diários. Com mais de 320 mil metros quadrados, a estação utiliza tecnologias avançadas para tratar a água de drenagem agrícola, que depois é usada para irrigação nas áreas recuperadas. Além dos componentes principais, o novo projeto do Delta do Nilo abrange o desenvolvimento de infraestrutura essencial para apoiar as novas zonas agrícolas. Isso inclui a construção de estradas, sistemas de fornecimento de energia e habitações para acomodar a população crescente na região. O projeto também prevê zonas industriais para incentivar o agronegócio e indústrias de alimentos, estimulando o crescimento econômico e a geração de empregos. O projeto do Delta do Nilo será realizado em 3 fases. A fase 1, de 2023 a 2027, foca na recuperação de 800 km² de terras desérticas e na construção de infraestrutura essencial, como o rio artificial de 114 km, sistemas de gestão de água e estradas. A fase 2, que acontecerá de 2027 a 2035, expande as terras recuperadas para 4.800 quilômetros quadrados e integra a nova estação de tratamento de águas residuais do Delta ao sistema de irrigação. Serão criadas zonas industriais e centros urbanos para apoiar o crescimento agrícola. A fase 3 ocorrerá de 2035 a 2040 e depois. Esta fase final visa integrar totalmente as terras recuperadas à economia egípcia, otimizando o uso da água e assegurando práticas agrícolas sustentáveis. O novo projeto do Delta do Nilo promete enfrentar os problemas de segurança alimentar e escassez de água no Egito, mas sua grande escala traz desafios sérios. O principal deles é a questão do abastecimento de água. O Egito, um dos países mais secos do mundo, depende quase totalmente do rio Nilo. Com as mudanças climáticas, o aumento populacional, a expansão agrícola e a construção de barragens, a montante aumentando a pressão sobre esse recurso vital, garantir uma gestão da água sustentável e eficiente é essencial. O rio artificial para irrigação precisa ser bem regulado para não pressionar ainda mais o Nilo. Tecnologias modernas de irrigação e a nova estação de tratamento de águas residuais do Delta são essenciais para conservar água e distribuí-la de forma eficiente. Outro desafio é tornar terras desérticas produtivas para a agricultura. O solo do deserto, embora inicialmente infértil, contém altos níveis de salinidade, o que pode impactar severamente a produtividade agrícola. A salinização do solo, causada por irrigação inadequada ou drenagem insuficiente, pode tornar a terra improdutiva. Tratamento avançado do solo, infraestrutura de drenagem e estratégias de rotação de culturas serão necessários para superar isso. A mudança climática dificulta o projeto, trazendo chuvas imprevisíveis, temperaturas altas e secas frequentes. Fatores que ameaçam tanto a disponibilidade de água quanto a produção agrícola. O projeto deve adotar infraestrutura resiliente ao clima e culturas tolerantes à seca para se adaptar. As preocupações ambientais também são significativas. A recuperação em larga escala do deserto corre o risco de perturbar ecossistemas frágeis, destruir habitats de vida selvagem e afetar o fluxo do rio Nilo e a biodiversidade. Avaliações ambientais rigorosas e práticas agrícolas sustentáveis serão vitais para minimizar os danos ecológicos. O projeto de 25 bilhões de dólares enfrenta obstáculos financeiros devido à economia pressionada do Egito, à inflação e à dívida externa. O apoio contínuo do governo e o investimento internacional, possivelmente por meio de incentivos, serão necessários para manter o cronograma. Além disso, desafios sociais e políticos persistem. A compra de terras e mudanças nos recursos trazem riscos de deslocamento social.
Politicamente, o sucesso do projeto depende da estabilidade do governo e do apoio político consistente. Obstáculos regulatórios, incluindo a aquisição de terras, leis ambientais e parcerias internacionais, podem atrasar o progresso, exigindo estruturas legais e institucionais sólidas para lidar com eles. Apesar dos inúmeros desafios existentes, uma vez concluído, o novo projeto do Delta do Nilo está prestes a ter um efeito transformador na economia do Egito. Ao aumentar significativamente a produção agrícola, o projeto vai reduzir a dependência do país em relação à importação de alimentos, especialmente trigo, do qual o Egito é o maior importador do mundo. O país gasta cerca de 2,1 bilhões de dólares anuais com importação de trigo, o que corresponde a 70% do consumo nacional. Com a oscilação dos preços do trigo e riscos das mudanças climáticas, o novo Delta do Nilo será proteção essencial contra desafios à segurança alimentar. Além disso, o projeto vai criar milhares de empregos na agricultura, construção civil e indústrias relacionadas. O desenvolvimento de novas cidades e infraestrutura vai estimular ainda mais o crescimento econômico e oferecer oportunidades de investimento em setores como imóveis, manufatura e logística. As novas zonas agrícolas também vão criar oportunidades para empresas do agronegócio e de processamento de alimentos expandirem, aumentando o potencial de exportação do Egito. Além disso, espera-se que o projeto gere benefícios econômicos significativos para as comunidades rurais, oferecendo acesso a novos mercados, serviços e infraestrutura. A melhoria das redes de transporte e comunicação vai facilitar o escoamento dos produtos agrícolas, criando novos polos econômicos na região e conectando as áreas rurais aos centros urbanos. O novo projeto do Delta do Nilo é um passo ousado para resolver os desafios do Egito em relação à escassez de terras, gestão da água e segurança alimentar. Ao recuperar terras desérticas e aumentar a produção agrícola, o projeto tem potencial para transformar a economia do Egito e reduzir a dependência de importação de alimentos. Superar desafios será essencial para o projeto avançar. Se for bem sucedido, o projeto pode se tornar um exemplo global de desenvolvimento sustentável em regiões áridas, oferecendo insights valiosos para países que enfrentam problemas semelhantes. O futuro exige inovação e boa gestão, mas os benefícios podem transformar o Egito e outros países. Qual você considera o maior desafio para concluir o novo projeto do Delta do Nilo? Compartilhe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.